Meu nome é Fernando Bastos, eu sou diretor técnico científico da Fundação Hemominas. E falar sobre a doação de sangue é falar sobre o cotidiano nosso de cada dia, do desafio de cada dia. O desafio de manter a população mineira abastecida com sangue com qualidade e com segurança de ter sempre a quantidade suficiente para atender em todas as situações. Meu nome é Mônica Ruiz Ardaia, sou médica hematologista, responsável pela agência transfusional do Pronto-Socorro João 23. Meu desafio no dia a dia é ter fornecimento adequado de hemocomponentes para os pacientes e, ao mesmo tempo, protegê-los de reações transfusionais, que seja sempre uma transfusão segura. Meu nome é Isabela Novaes, sou coordenadora de comunicação na Força do Bem e o nosso objetivo é conscientizar as pessoas quanto à doação de sangue. Se você pode salvar uma vida, agradeça a sua própria vida e ajude o próximo. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Qual é o seu projeto com relação ao auxílio à comunidade? O Horizonte Debate tem feito muito esse desafio a você de casa, do seu trabalho, porque levar o bem-estar às pessoas e promover esse debate é também implicar a sua ação. Doutor Fernando, essa ação de estender o braço e estender a mão para o outro, nada mais figurativo, mais concreto, melhor ainda dizer, mais concreto que doar sangue. Qual que é a dinâmica dessa ação? Essa é uma figura muito interessante mesmo, né? Quando a gente estende o braço, a gente está aproximando daquela pessoa, às vezes, que a gente não conhece, que a gente não sabe em qual situação que ela se encontra, mas ela está precisando da gente. Ela está precisando de uma coisa que é insubstituível. Atualmente, não existe nada que consiga substituir o tecido sanguíneo. Ele é um tecido, quando a gente fala de doação, às vezes fica muito simples pelo cotidiano, né? Em Minas, a gente faz 300 mil doações de sangue aproximadamente por ano, então fica parecendo alguma coisa comum, fica parecendo um lugar, não, eu posso fazer depois, não, tem gente fazendo. Não, mas tem gente sempre precisando dessa doação que vai virar um transplante de células ali, ou de componentes, né, como a doutora Mônica falou. Então, esse desafio de estender sempre o braço, como a gente, toda vez que a gente dá um bom dia, dá uma boa tarde, estende um braço para um paciente que a gente não conhece, uma pessoa que está internada no hospital precisando, ele é um gesto, às vezes, único. E ele é a única esperança que muita gente tem. Doutor Fernando, ao longo desses 3 blocos de Horizonte Debate, eu quero explorar muito, desde a captação do doador, a captação do sangue do doador e o tratamento que isso vai levar até a transfusão em si, doutora Mônica. Qual é a importância desse dia? Qual a importância desse ato? A importância do ato é um simples gesto que não traz prejuízos maiores para o doador e para quem recebe salva a vida da pessoa. Para um é nada e para o outro é tudo. Qual que é a dinâmica? Assim, é difícil fazer com que esse sangue chegue com qualidade para esse transplantado? Sim, o caminho do sangue é longo até o paciente, né? Ele vem desde ações de captação do doador, de conscientização. A gente quer um doador de qualidade, um doador que seja espontâneo e que ele pense no outro. Assim, se eu sou um doador, que eu sou inapto, antes de tudo, eu tenho que pensar que talvez o meu bem faça um mal. Então, assim, o trabalho de conscientização, de doação
e aí envolve várias pessoas nesse processo, né, de psicólogos e técnicos, até a doação. Depois da doação, o trajeto também é longo, que hoje o sangue que o Hemominas fornece para nós da rede pública é um sangue de altíssima qualidade. Nós vamos voltar nesse processo. Isabela, esse doador, captar esse doador ou motivá-lo, tem umas questões interessantes quando falamos disso. Se todo mundo sabe que é certo e todo mundo bate palma para incentivos desse, como é que é abordar as pessoas na rua e convidá-las a doar sangue? Como é que é o projeto do Força do Bem quanto a isso? A Força do Bem desenvolve ações de conscientização nas redes sociais e entre os amigos, né? Esse contato pessoal, próximo, também faz muito a diferença. Quando a gente pede, é com o coração. Então, isso move mais as pessoas a separar um pouquinho do tempo do dia e irem lá fazer uma boa ação. É interessante isso, né? Todo mundo sabe que precisa fazer, mas que poucos são os que fazem, né? Quando o Dr. Fernando coloca que são 300 mil doações por ano em Minas, né? Falamos de uma parcela muito pequena da população que poderia doar e que não doa, né? E que todo mundo bate palma dizendo que é lindo, né? E ninguém se dispõe a isso, né? Hoje a gente tem em torno de aproximadamente 2% da população que frequenta os bancos de sangue. Esses 2% são suficientes? Esses 2%, eles são suficientes até hoje a demanda. A gente tem alguns problemas específicos para atingir uma segurança transfusional adequadamente, mas os desafios são inúmeros, né? Quando um doador vai ao Hemocentro, ele é o ator principal. Então, a gente coloca ele no palco da doação, que é aquela parte da captação, da triagem clínica, do ato de doar. Mas lá atrás tem uma série de coisas que estão acontecendo e vão continuar acontecendo até que o sangue chegue ao paciente. Então, esse sangue ele não está pronto. Então, a gente trabalha esse sangue então para fracioná-lo, né, em partes que são específicas para cada um tipo dos pacientes. Então, tem um paciente que ele precisa das hemácias, tem outro paciente que precisa de plaquetas, tem outro que precisa de plasma, tem outro que precisa de produtos trabalhados do plasma para atender aquelas doenças específicas. Então, hoje, muito raramente, a gente usa o sangue total, só em casos muito específicos. Doutor Fernando, qual que é o percentual de indivíduos que chegam ao Hemocentro e são rejeitados? Você tem ideia disso? A gente não rejeita ninguém, né? Tem condições que são clínicas que podem se apresentar no candidato à doação, então todas as pessoas podem se candidatar à doação, né? Tem situações específicas em que a pessoa não pode doar. Seja porque a Fundação Hemominas e todo banco de sangue tem a obrigação de proteger quem doa, seja porque eu tenho também a obrigação de proteger quem recebe o sangue. Então, a minha obrigação é de olhar para os dois lados dessa mesma história e que seja uma história de sucesso. Eu não posso nem comprometer o doador e nem comprometer o paciente. Então, todo o trabalho é feito, existe uma legislação nacional que ela é modelo para muitos países da América Latina, que ela é modelo, ela está na vanguarda da estrutura, tanto no que ela exige de qualificação do sangue, quanto ela exige também de proteção ao paciente e ao doador. Então, hoje a gente está muito tranquilo com relação à segurança transfusional. Quais são vamos dizer assim, a palavra rejeição, ela é ruim, eu me posicionei mal, assim. Quais são os impedimentos? A gente chama de inapto. Sim. Esse inapto ele pode ser temporário, ele pode durar, por exemplo, uma semana, se eu fiz uma extração de dente, ou se eu tomei uma aspirina, ou ele pode durar 12 meses, ou pode ser para a vida inteira. Quais são as as inaptidões mais comuns? São várias. Às vezes o paciente tem uma doença, às vezes ele toma algum medicamento, às vezes ele teve naquela situação, está gripado, então é uma inaptidão temporária que eu vou esperar 15 dias depois que você melhorar do seu resfriado, você vai poder doar sangue. Tem situação que, do cotidiano, eu dormi mal à noite, eu não me alimentei, e aí eu não posso doar sangue. Então, eu me alimentei muito. Consumo de bebida alcoólica recente, Consumo de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, entendeu? Utilização de drogas. Então, são vários, tem uma lista muito grande dessas que se dividem em proteger o paciente e se proteger ao doador. Então, quais são as pessoas, doutora Mônica, que recebem esse sangue lá no João 23, assim? Vítimas de traumas, acidente de trânsito, violência?
Sim, a grande maioria são as vítimas de trauma, né? Queimaduras, também intoxicações com distúrbio de coagulação, os pacientes que vêm, né? Porque lá nós somos referência para queimadura, intoxicação exógena, né? Que é medicamentos e drogas, acidentes e hemorragia digestiva. Então, são vários tipos de paciente, né? Doutora Mônica, se não tivesse sangue lá de qualidade disponível, estamos falando de vidas perdidas, não é isso? Sim, sim. O primeiro atendimento é de estabilizar o paciente e estabilizar quando ele está sangrando significa transfundir. E isso é uma das primeiras necessidades de ressaltarmos a importância desse dia 25, né? O sujeito que doa sangue, ele salva vidas de fato, não é isso? Salva de fato. Uma situação importante do dia 25, eu estava conversando até com a Mônica antes, desse grande chamamento que a gente faz para que durante o ano inteiro essas pessoas também possam voltar a doar. Aí é o papel, né, do Força do Bem, que junto com a gente, junto com as diversas campanhas, acaba atuando também. Porque esse é um momento. Eu faço uma doação, o sangue, a maioria dos componentes, eles duram em torno até 42 dias. Né? Tem um componente que dura 5 dias, depois eu não posso utilizá-lo mais. Então, o desafio é manter um estoque de sangue adequado ao longo do ano. Isabela, como é que é a abordagem a essas pessoas, a esses potenciais doadores? Isso acontece no site, no Facebook da Força do Bem, nos eventos que vocês realizam, o St. Patrick's Day, como é que funciona isso? A abordagem ela é feita nas redes sociais, né? A gente cria uma arte específica com as informações, porque sempre quando você tem alguém da família precisando de doação, chega aquele monte de informação. O nome do paciente, o hospital que está internado, onde que é feita a doação de fato, o horário, como ela vai agendar essa doação. Então, a gente criou uma arte que, do ponto de vista de comunicação, facilita o direcionamento da doação. Então, a gente divulga isso nas nossas redes sociais e entre os amigos. Nós temos uma base de 100 voluntários, né? Que cada um desses 100 também tem uma rede de amigos muito forte. Então, a gente está sempre pedindo e divulgando pedidos que a gente recebe também. Porque, às vezes, a pessoa está num momento difícil da família, com alguém internado, e ela vem até nós pedir esse socorro. Então, a gente ajuda nessa divulgação. No próximo bloco, vou retomar os desafios de enfatizar aquilo que é certo. O que fazer para que esse sujeito vá ao Hemocentro e doe. Tenho certeza que você recebeu, só hoje, uns 2 recados de WhatsApp dizendo que o fulano, o avô, o tio precisava de sangue. O que você fez quando você viu essa mensagem? Vamos para um breve intervalo. Voltamos já.